Oiê, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Eu resolvi gravar esse vídeo hoje e vai ser de uma tacada só, pra contar como andam as coisas por aqui, o que que anda acontecendo e tudo mais. Que eu ando meio sumidinha das redes sociais, aparecendo bem pouco. E um assunto que tem estado aí muito falado, né, sobre as pessoas terem que produzir conteúdo sobre os seus trabalhos, ou seja, tem que conseguir fazer o seu trabalho e produzir conteúdo sobre ele hoje em dia, e o quanto isso às vezes é difícil. E eu acrescentaria isso também, é difícil você produzir conteúdo quando você não tá bem, quando você não tá muito em condições de aparecer, que foi o meu caso, né? Para quem me acompanha há mais tempo, no começo desse ano eu tava com muitos planos, porque eu tava comemorando 10 anos que eu comecei a costurar, meu blog tava comemorando 8 anos, eu tinha feito o super cronograma e tal, teve festa de aniversário pelo Zoom, teve live falando dos 10 anos de costura, mas depois eu não consegui manter. Eu não estava bem o suficiente para aparecer. E em abril eu tive uma recaída, eu voltei a ser diagnosticada com depressão, voltei a usar medicamento, tenho acompanhamento médico e psicológico, né, para que eu possa melhorar, mas eu vi que eu não tinha vontade de aparecer, não achei que tinha condições de aparecer e talvez se eu fizesse isso ia até parecer forçado. Então eu continuei aqui quietinha no meu canto, trabalhando. Algumas coisas eu acabei adiando, outras eu fui tocando. Eu sigo dando aulas, eu não parei de dar aula nesse tempo. Em maio, a minha cachorrinha Leia, ela teve um problema aí bem complicado de coluna. Isso me deixou num estado assim de alerta para cuidar dela. E aí junta o problema tecnológico que o meu celular também começou a dar um monte de problema. Então foi juntando tudo e eu simplesmente passei a aparecer menos. Em maio eu até apareci um tanto, porque eu faço um Me Made May, mas eu furei vários dias e tudo bem, porque não tem problema, enfim. E porque tinha dias que eu realmente precisava ficar quieta no meu canto. E no final de maio eu vi que eu fiz um leve recesso forçado, não deu para tirar férias, mas eu diminui bem o ritmo. Fiquei umas 2 semanas cuidando de mim, porque senão não ia melhorar. E junta isso tudo com... Eu tive um estresse muito grande com os meus 2 vizinhos fazendo obra ao mesmo tempo e causando alguns problemas. Então até se eu quisesse gravar vídeo, essas coisas, eu nem ia conseguir, porque tava uma coisa enlouquecedora aqui. Chegou inclusive a atrapalhar minhas aulas que eu dou online, foi uma coisa assim. E eu já não tava bem, passando baita do estresse, enfim. Sempre nessa coisa de logo eu, super tagarela, precisando muito, muito silenciar. Junta-se a isso, enfim, a pandemia que segue aí. Até então, sem perspectiva, né, de vacinação para minha faixa etária. Minha mãe já estava vacinada nessa época. Então, acho que foi juntando tudo, né? Uma falta de perspectiva com as questões pessoais do dia a dia, questões tecnológicas, enfim, eu fui sumindo, fui ficando quietinha no meu canto. Quando chegou junho, então depois desse recesso, eu comecei a ter uma energia de novo, mas voltando aos poucos. E agora, nesse mês de julho, eu senti uma melhora maior. Primeiro porque eu fui vacinada, né? Eu recebi a primeira dose da vacina, isso... Eu sei que a pandemia não acabou por causa disso, mas renovou minhas esperanças. Falou, ufa, sobrevivi, cheguei até aqui. Muita gente não chegou, infelizmente. E a Leia melhorou muito. O caso dela, pensou-se até que ia ser cirúrgico e não é, pelo menos por enquanto. Isso foi me dando um grande alívio. E aí aquela coisa de falar, opa, vamos retomar a vida. E eu falei, em algum momento eu vou ver que eu vou poder aparecer de novo, porque eu vou estar bem para aparecer de novo.
E dia desses eu até coloquei uma caixa de perguntas nos stories falando de características ou coisas que as pessoas associavam a mim. E foi muito legal ver que as pessoas falaram sobre costura, sobre o fazer manual em geral, sobre looks com coisas feitas por mim, cachorros, lógico, vinhos, que é algo bem mais recente, mas que já é muito marcante, né, nessa parte do conhecimento dos vinhos. E também falaram muito de música, né? Eu sempre fui muito a shows e festivais, e isso também é uma coisa que foi tirada aí por conta da pandemia, que me faz muita falta. E aí eu parei para pensar, nossa, essa questão do silenciar tem a ver inclusive com isso, porque eu tô lidando com, agora menos, mas lidei com tanto barulho nos últimos meses que eu não tinha vontade nem de ouvir música, eu queria ficar no silêncio absoluto. Logo eu, sempre tão ruidosa, né? Então eu tô no momento de tentar resgatar isso tudo. Vai ser aos poucos. Já vou ter ouvido música bem alta no meu carro. Logo, logo acho que eu vou fazer isso em casa também. E nesse tempo aí de silêncio, eu sei que eu nunca estive sozinha. Eu tenho uma baita rede de apoio. Minha mãe, meu irmão, minhas amigas queridas. Eu tenho uma rede de apoio, inclusive, para que meus cachorros sigam muito bem. Então, apesar do silêncio, eu não estava sozinha. E eu também quero muito agradecer as minhas alunas, porque, enfim, nesse tempo de baixa eu segui dando aulas e certamente eu devo ter dado aulas com uma carinha não muito boa, mas tentando entregar o meu melhor. Mas eu queria agradecer a todas elas por seguir confiando no meu trabalho nesse período difícil. Acho que também era uma das minhas razões, tipo, vamos levantar e vamos trabalhar, não só porque garante meu sustento, mas é porque eu também amo o meu trabalho e tenho sempre a felicidade de trabalhar com muita gente bacana. Então agora é o momento de pensar, putz, é aquele cronograma do começo do ano, como é que faz? Tem alguns conteúdos que eu quero sim fazer e quero voltar a fazer. Vai sair do período lá das comemorações dos aniversários, mas que ainda são importantes. E retomar trabalhos que estejam parados ou atrasados. Além de coisas que eu fiquei aqui quietinha estudando e vou implementar coisas. Já estou implementando coisas, né? Falando aí da parte empreendedora. Então eu resolvi fazer esse vídeo só para não brotar aí do nada. E o primeiro movimento né? Então teve o aniversário do blog em março, teve festinha no Zoom, e a ideia era que pouco tempo depois eu fizesse uma live falando sobre por que eu ainda tenho um blog, por que eu falo tanto dele até hoje. E esse assunto foi um dos que ficou parado, e agora eu resolvi fazer isso junto com a Patrícia Cardoso, que é a minha primeira professora de costura, e que também mantém um blog sobre costura até hoje. Então a gente vai bater papo sobre isso nesse domingo no meu Instagram, porque sim, voltou tudo a funcionar aqui, então vai dar. E depois de muito perrengue. Então a gente vai fazer isso nesse domingo às 4 da tarde. Vai ficar gravado para quem não puder participar, mas se você puder participar vai ser muito legal, porque aí a gente vai interagindo. Eu gosto muito do modelo de live, apesar de eu acho que a pandemia ter desgastado um pouco esse formato, porque apesar de eu saber editar vídeos, eu sou muito lenta e eu honestamente não gosto muito. E não tenho muito tempo para isso também hoje em dia. E tem essa questão do poder interagir, sabe? Quando eu gravo um vídeo, tipo hoje eu tô falando aqui numa tacada só, eu não vou ficar editando, porque senão eu desanimo e mais um projeto que vai ficar parado. E a live é isso, eu falo até, acho que me sinto até mais falando espontaneamente, porque tô interagindo com as pessoas. Nessa vez também interagindo com a Paty. Então, eu quero convidar vocês. Sim, os conteúdos vão voltar, eu vou voltar a aparecer, dentro do que for possível, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas agora acho que esse fôlego voltou. E então, estou de volta.
Queria agradecer também a todo mundo que me acompanha, que sempre me dá um oi, conversa comigo pelo inbox ou deixa comentários queridos e carinhosos. E eu quero ver vocês domingo então, tá bom? Um beijo e até lá!